O Mateus e a Sofia ainda são crianças, mas já estão a viver uma daquelas aventuras que os vai marcar para o resto da vida. A Ana e o Tiago, os pais, decidiram que a idade dos filhos não os ia impedir de os embarcar numa volta ao mundo de carro. Ao longo dos últimos meses estão a relatar esta aventura no w360.pt e hoje vamos conhecê-los melhor. Olá, Ana e Tiago, antes de mais, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite para estarmos aqui à conversa. E a minha pergunta é: porquê é que decidiram fazer uma volta ao mundo com duas crianças pequenas e uma carrinha? Nós sempre gostamos muito de viajar e há um tempo atrás nós começamos a viajar de carro. E começamos a viajar primeiramente dentro do Brasil. Então no primeiro ano que a gente resolveu viajar de carro, a gente ia tirar férias, né? E a gente começou a ver o que a gente ia fazer naquelas férias, para onde a gente iria, qual o destino. E aí começamos a fazer umas pesquisas e estava muito em cima da hora. Então a gente ia ficar muito caro para planejar uma viagem de avião. Então a gente pegou o mapa, olhamos assim, falando: se a gente fosse de carro para cá? Então acho que é a questão financeira e a liberdade também. Porque o Brasil, ele é gigante e ele tem cidadezinhas pequenas, que também o carro permitia a gente fazer o destino e não ter muito engessado de acontecer coisas inesperadas. Fundo, Exato. E quais eram os vossos principais medos quando pensaram em fazer esta viagem? Terão tido alguns ou não? Porque a imprevisibilidade de tudo aquilo que pode acontecer é gigantesca. A gente viajou algumas vezes de carro antes de resolver dar essa volta ao mundo de carro, né? A gente viajou pelo Brasil umas 4 ou 5 vezes, em viagens de 3.000, 5.000 quilômetros ou mais. Viajamos para a Patagônia também 2 vezes antes de sair. Também de carro? Também de carro, em viagens de 10.000 quilômetros ou mais. Alguma experiência a gente foi acumulando, né? Mas essas viagens já faziam com as crianças ou faziam sozinhos? Começamos sozinhos. E aí, à medida que as crianças foram chegando, elas foram sendo incorporadas ao time de viajantes. A Sofia viaja desde os 10 meses. Então, a primeira viagem, a Sofia tinha 10 meses, a gente saiu de São Paulo e foi até o Pantanal. Foram... Por volta de 5.500 quilômetros, mais ou menos, 5.000 quilômetros. Até porque as distâncias no Brasil são longas, são muito maiores do que... quase na Bolívia, de onde a gente saiu, perto do Paraguai, Bolívia e tudo mais. Muito bem. Porquê que decidiram fazer esta viagem e como é que planearam o vosso itinerário? Como é que planearam o roteiro? A gente sempre fazia essas viagens nas nossas férias, né? E sempre tinha um lugar novo que a gente queria ver. E até então a gente não sabia se era possível viajar o mundo inteiro de carro. Pois essa é uma questão, não é? Porque é preciso atravessar continentes, Exato. oceanos. A gente não sabia que isso existia, né? Como é que isso se faz? E aí começamos a olhar a viagem e de repente apareceu algumas pessoas que faziam isso. E aí a gente começou a pensar: mas por que a gente não faz a mesma coisa, né? Mas uma coisa é quando a gente começa a pensar: e se a gente fizesse isso até o momento que a gente realmente resolve fazer isso? E aí teve todo um tempo de maturação. E aí o Mateus ainda era pequeno, a gente ainda não tinha Sofia. E a gente ficava com essa ideia na cabeça. E aos poucos ela foi amadurecendo. E aí começamos a planejar aos pouquinhos. Demorou algum tempo então até decidirem que queriam fazer esta viagem? Até nesse tempo todo de pensamento, ou foi rápido? A decisão estava tomada. A questão era personalizar e ter a segurança de que mesmo com as crianças a gente daria conta, assim. Exato. E aí tem a questão de comprar o carro, a questão de você sempre achar que o dinheiro não vai ser suficiente. Qual é o melhor carro? As épocas do ano, se as crianças já estão prontas ou se não estão prontas. Até que chega uma hora que você fala: tem que ser e vamos. E vamos, exatamente. E como é que fazem todo esse pensamento mesmo a nível económico, não é? Porque vocês provavelmente teriam os vossos trabalhos, tiveram que deixar de trabalhar e neste período, presumo que não tenham qualquer tipo de rendimento ou arranjam formas durante a viagem de ganhar dinheiro. Como é que isso funciona? Juntaram todo o dinheiro para poder fazer a viagem? A gente tem 2 coisas principais, né? Uma, a gente juntou dinheiro com esse objetivo. E a outra coisa também, quando nós saímos, nós alugamos nosso apartamento. Para ter algum tipo de renda também. Ainda não é suficiente para cobrir a viagem, claro, porque uma viagem dessa acaba sendo custosa, por mais que a gente tente economizar, e de fato a gente tenta economizar bastante, ainda assim é dinheiro que a gente gasta. Mas ao mesmo tempo já dá uma compensada. Então isso ajuda bastante. E como é que definiram os países que queriam visitar? Porque já fizeram toda a América, não é? Como é que não sei se visitaram todos os países da América ou definiram alguns que tinham mais interesse em visitar? Nós visitamos
praticamente todos os países da América do Sul, com exceção do Uruguai, porque já tínhamos visitado um ano antes, então não fazia muito sentido. Não visitamos a Guiana Francesa, Guiana do Suriname, nem Venezuela. Queríamos muito ter ido à Venezuela, mas atualmente achamos que a gente pode deixar para um outro período. Na América Central, né, visitamos quase todos os continentais. Não visitamos El Salvador, acho que só El Salvador e Belize, exato. Pela sugestão que nos deram, que já nos deram uma sugestão para o ano novo de viagem, posso dizer que o vosso país favorito foi o México? Ou não elegem dessa forma? Não sei se é favorito, mas está no nosso coração, digamos realmente assim. É incrível, a cultura, você tem praia, você tem muita história, a questão da... Poucas vezes nós vimos um país tão diverso em vários aspectos. Geograficamente ele é grande, é um país muito grande, então tem vários tipos de paisagens, cenários, como a Ana falou, né? Tem praia, tem montanha, tem vulcão, tem deserto. As pessoas são diferentes entre si. São aquelas atrações arqueológicas todas históricas, não é? E que é muito relevante. Aliás, tem uma das melhores maravilhas, uma das 7 maravilhas do mundo, não é? Exato. É incrível. Isso é muito bonito, é muito interessante de se visitar. Uma parte que também não é tão conhecida, que é a Barra Califórnia, é muito bonito, né? Um lugar que não se fala tanto, mas são paisagens lindas, água, para as crianças fazerem mergulho, eles adoraram. Uma mistura de deserto com praia, ao sul da Califórnia, nos Estados Unidos, ali perto. E que mais países destacariam na América dos que visitaram? Porque visitaram depois também os Estados Unidos, que já é uma cultura um bocadinho diferente da América do Sul, não é? Exato. E até um clima completamente diferente. Aliás, os Estados Unidos são suficientemente grandes para também terem vários tipos de atrações. Mas o que é que acharam também dos Estados Unidos? Nós já conhecemos os Estados Unidos. Nós, em 2011, fizemos uma viagem de carro nos Estados Unidos, no qual atravessamos o país de uma costa a outra e voltamos. Então a gente foi pelo norte e voltou pelo sul. Exato. Então a gente planejou dessa vez ir por lugares que não havíamos estado anteriormente. Então a gente ficou muito na parte oeste do país e escolhemos pontos que a gente gostou bastante para levar as crianças, né, que na época elas não tinham nascido ainda, e também alguns que a gente não conhecia. A gente já sabia mais ou menos o que encontrar quando nós fomos. E o que é que os miúdos estão a achar? Porque às vezes as pessoas dizem eles são demasiado pequenos, não conseguem perceber. Acham que eles de facto estão a gostar da viagem, estão a trabalhar a sua própria personalidade com a viagem? Qual é que é a percepção que vocês têm enquanto pais? Sim, acho que apesar deles serem pequenos, o Matheus completou 6 agora e a Sofia completou 4. O Matheus tem lembranças que às vezes ele funciona lembrando a gente. Então, ele sabe tudo sobre o Peru. Então, Machu Picchu para ele foi incrível. Ele adorou conhecer toda essa parte dos Incas, né, em Cusco. E ele curtiu conhecer os museus no México, né, para conhecer mais sobre os maias nos museus. Na Cidade do México, os museus, os painéis de Rivera, levamos eles para conhecê-los. E eles acabam por se envolver também um bocadinho na história dos próprios países e acabam por achar graça a isso. A gente tenta sempre levá-los para conhecer a história de cada país que a gente está. E claro, a gente tenta mostrar de uma forma lúdica para eles um pouquinho do que nós estamos vivendo ali. E enquanto formação pessoal, acham que eles, acharão certamente, ou não estariam a fazer isto com eles, não é? Mas acham que eles se tornarão melhores pessoas quando forem adultos por terem feito uma viagem desta dimensão e por terem conhecido tantas pessoas diferentes e tantas culturas diferentes? Acho que sim, porque eles se tornam mais abertos, mais flexíveis. Não existe para eles algo que não seja possível, porque a vida deles é muito aberta. E o drama de qualquer pai, que é muitas vezes a saúde, a segurança ao nível da saúde, como é que vocês também controlam este tipo de problemas que podem acontecer com as crianças e com a possibilidade de haver ou não um hospital perto, haver ou não um serviço de saúde perto? Isso é uma coisa que vos atormenta muito ou conseguem controlar também? Não, a gente sempre ouviu dizer que durante a viagem as crianças dificilmente ficavam doentes, porque estão no aconchego dos pais, tem mais atenção nossa, elas têm mais liberdade ao brincar. E realmente a gente não teve grandes problemas assim com eles. Coisas muito pontuais de criança,
Mas conseguiram resolver Mas sempre? resolvemos sempre. Mas também nós contratamos um seguro-saúde, justamente para evitar qualquer tipo de imprevisto. Então, esse seguro-saúde a gente marca os países que nós iremos visitar. E nesses países, enfim, a gente tem cobertura e tudo, que pode ser uma cobertura que o próprio seguro cobre ou a gente tem reembolso. Como é que funciona a educação das crianças, a escola, por exemplo? É provável que muitas vezes as pessoas façam estas perguntas, não é? Ou seja, os miúdos há uma série de meses fora daquilo que é uma casa tradicional, eles estão em casa porque estão com os pais, não é? Mas fora de uma casa tradicional, estão fora do país, que é o país onde eles nasceram. Como é que funciona a educação deles? Quais é que são as vossas preocupações a esse nível? Bom, a Sofia é muito pequenininha ainda, então ela está na fase ainda do brincar mesmo. O Matheus, ele sai do Brasil ainda com poucas exigências, enfim. E agora, ao completar 6 anos, a gente começa realmente a alfabetização dele. Então, eu me preparei, trouxe material do Brasil, a gente tem respaldo aí de algumas pessoas, tutores que têm ajudado. E a gente tem seguido, assim, uma rotina mesmo para ele entrar nessa fase da alfabetização. E o que é incrível, assim, que o desenvolvimento deles, a cabeça deles vai se expandindo e com pedrinhas ele começou a aprender a contar, sem a gente sentar, ensinar, e aí ele foi desenvolvendo essa lógica, esse pensamento e essa da necessidade soma. também, não é? Exato. Como passamos 3, 4 meses em países de língua espanhola, eles começam a já entender bem o espanhol, não falam, mas conseguem se comunicar com outras crianças. E o inglês também, né? Inglês um pouquinho também. Então... Porque passamos quase 3 meses, né, entre Estados Unidos e Canadá. E eles começam também a ter essa destreza para as línguas. Exato. Já tiveram que passar alguns oceanos ou alguns mares, não é? Como é que fizeram com o carro? Como é que é possível fazer passar o carro, porque o carro não anda em cima da água, não é? Ainda não. Ainda não. Não é simples, mas dá para fazer. Sim. Como é que funciona todo esse processo? Normalmente o que a gente fez até então foi utilizar o sistema de containers para fazer o transporte do carro. Fizemos uma vez até agora, que quando estávamos na Colômbia e queríamos seguir para o norte, para a América Central, não há uma estrada que liga a Colômbia ao Panamá. Precisa passar o canal do Panamá, não é? Não, é um pouco antes, é o que eles chamam de Estreito de Darien. Ok. Naquela parte ali tem muita selva, muitos pântanos, e não construíram nenhuma estrada ali, então ali também não tem como passar carro. Então nós colocamos o carro no container em Cartagena, na Colômbia, e fomos de avião, né, da Colômbia até a cidade do Panamá, e lá o carro chegou na cidade de Colón. Então fomos até o porto de Colón, no Panamá, e retiramos o carro como se fosse um embarque mesmo dentro de um container. E foi tranquilo? Correu tudo bem? Foi tranquilo, correu tudo bem, lidamos com a burocracia dos dois lados, do Panamá e da Colômbia. Que é sempre um problema. A questão das burocracias, e já vamos falar do carro, porque o carro é um ponto-chave, não é? Porque foi a vossa casa durante toda esta primeira parte da viagem. Mas como é que vocês conseguem gerir as entradas em diferentes países? Porque precisam de vistos, provavelmente, não é? Como é que se faz, como é que conseguem tratar toda essa burocracia? Fizeram-no previamente? Estão a fazê-lo ao longo da viagem? Ou como? Como é que estão a fazer isso? A gente vai fazendo à medida que nós vamos avançando a viagem. Claro que com um horizonte de alguns meses. Então, quando nós saímos para viajar pelo continente americano, a gente já sabia quais países eram precisos de visto, quais países não precisavam de visto. Como entrar com eles com o carro e como não entrar. Mas, basicamente, eles obedecem a mesma regra. Na América do Sul e na América Central, América do Norte, o único país que precisa de visto são 2, os Estados Unidos e o Canadá, para quem é brasileiro. Ok. Os outros todos não precisam? Os outros todos não precisam, então não tivemos foi tranquilo até aí, sim. Exato. E depois para a Europa, como é que fizeram? Para entrar na Europa também não precisamos de visto, ok. Como brasileiros. Ok, muito bem. Então também está a ser mais ou menos fácil a parte burocrática? Por enquanto, sim. O visto canadense nós tiramos no Brasil, o americano também. Então a gente já saiu munidos desses vistos. E claro, alguns documentos que são necessários. Por exemplo, a gente precisa ter um certificado de vacinação. Não são todos os países que pedem. E algumas vezes essas regras mudam de uma hora para outra. Então elas podem mudar enquanto a gente já saiu do país.
Então, às vezes, é bom você ter isso pronto antes de chegar no lugar para não ser surpreendido. Então, também é preciso fazer muito trabalho de casa, não é? Antes de saírem foi preciso estudarem tudo, assim. Perceber quais é que eram as variáveis para conseguirem depois não ter grandes problemas durante a viagem. Mas a regra é muito parecida. É um visto é uma entrada que eles te dão no passaporte e o carro precisa de uma licença de importação temporária. Pode custar alguma coisa, pode não custar. E aí eles variam um pouquinho de país para país, mas a regra básica é essa. Vocês neste momento estão em Portugal, estariam mais ou menos a meio da vossa viagem, não é? Não sei se é meio, mas pelo menos uma primeira parte está concluída. Agora a ideia seria fazer a Europa e a Ásia, não é? Mas tiveram um imprevisto, que foi um imprevisto e tanto, não é? Tivemos. Querem-nos contar o que é que aconteceu? Sim. A gente estava em Seattle. A gente já estava há poucos dias de voltar ao Canadá, de onde a gente pegaria o avião para vir para Portugal. É uma semana, falta uma semana para o nosso embarque para a Europa. E a gente sofreu um acidente na estrada, onde um carro fechou a gente e o nosso carro capotou. E acabamos tendo perda total, não do carro só, mas de tudo, da casa, enfim. Então a gente se viu um pouco desnorteado nesse primeiro momento, e aí a gente já tinha passagem comprada e tomamos a decisão de seguir. Então vamos para a Europa e de lá a gente dá um jeito de continuar a viagem. Exato. Mas foi um acidente ainda grave, porque perderam o carro, não é? Felizmente não aconteceu nada com... essa foi mais importante. Não aconteceu nada convosco, mas isso não vos traumatizou no sentido de não vos fez pensar duas vezes se queriam continuar ou não? Certamente que sim, mas tomaram a decisão de continuar, porquê? Nós tivemos um acidente, a gente já estava com tudo pronto para vir para a Europa. Já tínhamos fechado as passagens aéreas, já tínhamos comprado, já tínhamos acertado, embora ainda não tivéssemos pago, o transporte do carro do Canadá para Portugal. Quando tivemos o acidente, claro, a gente teve pouco tempo para decidir o que iríamos fazer. A gente podia ter ficado nos Estados Unidos, tentado comprar algum carro lá, mas aí provavelmente iríamos perder a passagem. Então a gente resolveu tentar vir para a Europa para ver se a gente conseguia alguma outra coisa por aqui. Enquanto isso, a gente, dentro do possível, tentava fazer os trâmites para poder deixar o carro lá e também dar baixa no carro no Brasil, que é um problema burocrático também. Ok. E conseguiram fazer isso já? Ainda não, mas já estamos quase lá. Já estamos Falta finalizando pouco. agora. E as crianças estavam convosco no carro, como é que elas reagiram a este percalço? Criança é tudo muito lúdico para elas. Elas não falam que a gente teve um acidente, elas falam que o carro deu uma cambalhota. Então eles levam muito leve. E eu acho que a gente tenta seguir nessa linha, assim. É um grande aprendizado, realmente foi algo impactante na nossa vida. Não foram momentos fáceis, né? Foram momentos difíceis, né? A gente estava sozinho, a gente tinha que lidar com muita burocracia, com um misto de sentimentos, né, que cada um tinha, e tínhamos duas crianças. Para tomar conta enquanto isso acontecia. Claro, era preciso tratar de tudo. Mas chegaram a falar com eles, com o Mateus e com a Sofia, chegaram-nos a perguntar o que é que eles achavam da continuidade da viagem. Eles participam também nessa... Sim, com certeza. O nosso combinado é que a viagem, ela dura enquanto todo mundo estiver feliz. Claro. E sentem que eles estão. Sim. Estão mesmo a gostar bastante. Agora que já estão na Europa, chegaram a Portugal, não é? Já percebi que a partir de Portugal estão a fazer algumas viagens, presumo que aqui na Europa também. Sim. Como é que está a funcionar esta nova fase da viagem, neste momento sem carrinha e com a vossa base agora aqui em Portugal? Bom, a gente aqui tinha respaldo da família, então meus avós têm uma casa, eles tinham um carro, e aí eles emprestaram pra gente nesse tempo. Mas estão a fazer as viagens à Europa de carro também? Sim, já foram onde? A gente já chegou até Paris, né? Fomos um pouquinho na França. Passamos rapidamente pela Espanha também. Pela Espanha. Tudo isso enquanto procuramos o nosso carro para poder seguir. Porque o objetivo é procurar um carro para continuarem a viagem. Exato. Mas o que é que estão a achar da Europa? Como é que está a correr em comparação com aquilo que foi a América, não é? Haverá diferenças substanciais? Sim. Outro tipo de viagem. As nossas viagens agora foram bem pontuais, né? Nós fomos pontualmente à França, um pouquinho à Espanha. Aí estivemos na Escócia também, que essa já foi uma viagem mais para conhecer e tudo. Mas ainda não estamos num momento de viagem tal como estávamos quando estávamos pela América, que era percorrer, parar, conhecer mais coisas, andar mais um pouquinho, mais um outro lugarzinho. Isso a gente ainda não está, a gente está bem mais pontual.
Muitas vezes quando os brasileiros chegam a Portugal ou os portugueses chegam ao Brasil, dizem sempre, tanto uns como outros, que se sentem em casa. Tanto os portugueses no Brasil como os brasileiros em Portugal. Vocês aqui sentem-se em casa, em Portugal? Sim, a cultura é muito parecida, ainda mais eu que fui criada em família portuguesa. É mesmo muito... A tradição do bacalhau no Natal, né? Não tem muita... Sentimos muita vontade aqui. É verdade. E, portanto, já se estão a ver aqui já estão aqui há algum tempo, não é? Já estão aqui há quanto tempo? 3 meses. Já estão em Portugal há 3 meses. Como é que está então a correr esse processo do carro? Estão à procura? Qual é que é o vosso objetivo para o resto da viagem? Estamos procurando, né? Nós temos uma ideia de roteiro já traçada, então a gente precisa de um carro que se adeque a este roteiro. E é isso aí, estamos procurando alguma coisa nesse sentido. Já temos alguns possíveis candidatos aí e quem sabe no futuro próximo a gente já consiga... Já conseguem ter... mais um companheiro de viagem para seguir conosco. Porque a nossa ideia agora é que ele vá pela Ásia e vamos dirigindo mesmo até a Ásia, não colocando em container. Pois, agora a minha questão era essa, porque vocês agora, a partir de Portugal, não é? Já podem chegar à China, no limite, sim, podem fazer toda a viagem. É esse o vosso objetivo? É isso. Tentar fazer toda a Europa e a Ásia. E o que é que esperam desse resto de viagem? Há muita expectativa, né? Porque é um outro mundo novo, completamente diferente do que conhecemos até agora. Então... Tem alguma expectativa em particular? Tem algum país que vos deixe mesmo verdadeiramente expectantes? Ou não? Ou estão mesmo à descoberta? Não, estamos em descoberta, né? Temos curiosidade em relação a alguns países, né? Temos muita curiosidade em relação aos países que ficam na Ásia Central, Escandinávia. Nos países da Escandinávia, em relação à Rota da Seda, Turquia, temos expectativas boas em relação a esses países. Então agora o vosso objetivo é fazer o quê? É seguirem até à ponta da Ásia e depois, a partir daí, o que é que farão? Farão a África também? A partir daí a gente vai decidir. A gente vai decidir mais ou menos na metade do caminho como é que a gente vai fazer. Se a gente vai seguir para a África ou se a gente volta para cá. Aí isso a gente ainda não decidiu. E quando terminarem esta viagem, o que é que vão fazer? Olha, é uma excelente pergunta. É tão difícil. Porque a nossa cabeça já não é a mesma que a gente saiu do Brasil, já não é a mesma que a gente finalizou a América. Então... Vocês próprios estão a sentir que mudaram enquanto pessoas também, não é? Sim, muito. A gente vai aprendendo que às vezes nós somos capazes de fazer mais do que a gente achava que era. Então acho que de certa forma nossos limites se ampliam. Nesse ponto. Ok, muito obrigado. Não sei se querem acrescentar alguma coisa. Agradecemos imenso a vossa disponibilidade. Nós agradecemos o convite também de estar aqui. Muito obrigado e continuamos a contar com os vossos textos no W360.pt que são fascinantes. Muito obrigado. Claro, obrigado. Obrigada.